Boa tarde para todos, que a paz de Deus nos envolva hoje, agora e sempre. Vamos fazer a nossa prece de início dos nossos trabalhos e após a prece vamos dar alguns avisos para iniciar a nossa palestra. Maria Santíssima, nossa Mãe Maior, nos cobre com o teu manto de amor e de paciência. Nos ensina, Maria, a caminhar sobre pedras e espinhos sem nada reclamar. Só agradecer pela dádiva divina de ofertar os nossos corações a serviço do bem e a serviço de amor. Que sejamos, Maria, teu espaço de luz e de conforto espiritual. E em teu nome damos por iniciados nossos trabalhos na tua paz, na tua luz e no teu amor. Muita paz para todos. Nós viemos de Limoeiro, graças a Deus, o projeto Limoeiro está dando certo, né? Em nome de Jesus e Maria Santíssima, pela quantidade de pacientes, nosso espaço já está pequeno. Mas às vezes existem coisas que a gente fica surpreso com alguns tipos de atitude de religioso. Então, o pessoal estava na missa domingo passado e o padre da matriz, no microfone, disse a seguinte frase: se os espíritas estiverem aqui frequentando a igreja, o centro espírita e esse tal de hospital, por favor, se retire da missa, eu não quero. Aí a gente faz uma colocação: a igreja do padre ou de Deus? A igreja de Deus. Isso causou já um tipo de mal-estar na cidade. Salnaz já não gostou do que foi feito. É interessante que quando ataca o espiritismo não é intolerância religiosa, né? Todo mundo faz o que quer, diz o que quer, nada é intolerância religiosa. Quando a gente toca em determinados assuntos, aí começam a dizer, não, não pode, intolerância religiosa. Só que a gente colocou um tema baseado nos conceitos religiosos, das intolerâncias religiosas, e eu nunca deixo nada sem resposta. Vocês me conhecem. Então a gente deu uma resposta ao público que estava ali dentro. E minha resposta foi: se ele não quiser os espíritas, se ele não quiser o católico, manda tudo para aqui que eu quero. Mas eles não irão ficar sem os ensinamentos de Deus. Eles vão ouvir a nossa palestra. Agora, expulsar as pessoas porque são espíritas da igreja, essas pessoas não foram lá de nenhuma forma, foram assistir uma missa somente. Se fosse para a hóstia, tudo bem, é dogma dele, né? Tem nenhum problema. As pessoas foram representar parentes. Você não vai deixar uma mãe de 80 anos ir sozinha. Você é espírita, vai com a sua mãe, né? E o padre levantou a voz dizendo que não fazia falta, que fosse tudinho embora. Olha, esse poder de coronel e padre no Nordeste ainda existe até hoje. E é uma das coisas que a gente mais combate. Existe padre, como eu disse, olha, eu tenho um grande respeito por alguns padres do Nordeste, não é por todos. Também não vou faltar com respeito. Mas vamos lá, Frei Damião foi um grande missionário. Padre Cícero foi um grande missionário, né? Dom Helder Câmara foi um grande missionário na região Nordeste. A gente não via esses padres atacar o espiritismo. E os padres atuais de hoje, como eu disse lá, ele atacou o espiritismo, mas tem uma coisa, né? Eu acredito que ele só vive numa academia lá para ficar todo malhado. É interessante. E fica atacando, dizendo que vai expulsar da igreja, como se a igreja fosse uma propriedade dele. Não é dele, é a igreja de Deus. Todo projeto que avança, a gente tem nossas dificuldades de enfrentar essas perseguições. Mas o projeto dos hospitais espiritual é uma proposta de Deus e uma proposta de Maria Santíssima para essa região. Então vamos marchar, devagarinho a gente vai longe, não tem pressa. Essas perseguições vão existir. Existiu na época de Kardec, porque não vai existir agora. Agora o que nós não podemos fazer é ficar calado e sem resposta.
Resposta tem, entendeu? Porque se você vai para uma religião, se você está naquela religião, você ama sua religião, tem nenhum problema. Quantos católicos a gente expulsou? Nenhum. Nenhum. Eu já tratei aqui de pastor, tratei de um pastor que trouxe sua filha com mediunidade. E eu vi naquele pastor uma coisa, humildade, viu? Porque o pastor disse a mim assim, doutora, eu não entendo nada do que está acontecendo com a minha filha, eu sou pastor, certo? Mas ela disse que está vendo espírito. Eu fiz esse tratamento e disse a essa garota de 15 anos, olha, depois que resolver seu problema, você pode voltar para a sua igreja. Porque você não é obrigado a ficar aqui, só fica aqui quem fica de boa vontade. Ah, então eu posso voltar? Pode. É sua religião. Ele agradeceu, a gente passou 2 meses tratando dela, ela continua sendo evangélica. Eu já tratei de ateu, muçulmano, tratei de tudo. Eu nunca mandei ninguém embora. Então, o papel da igreja é abraçar a necessidade do paciente, não é a religião dele, não. O papel da igreja é isso. Jesus tratou de cobrador de imposto, está entendendo? Maria Madalena, que era prostituta, Jesus tratou também. Jesus tratou de leprosos, tratou de tudo. Essa é a função nossa que estamos aqui. Agora, fazer uma seleção. Você é espírita, pode sair daqui. Não, isso não é a casa de Deus. Isso não é um representante de Deus. Deixemos lá o pessoal bem esclarecido quanto a isso. E eu acredito que vai chegar no ouvido dele que houve uma resposta acima daquilo que ele falou. Se os espíritos não expulsam os seus pacientes, como é que um ser carnal quer expulsar as pessoas que procuram um consolo através das palavras dele? Então, são atitudes erradas e equivocadas que eu, como médico espiritual, não concordo com isso, não. Porque a gente está aqui para abraçar as dores, não é as religiões, né? A gente está aqui para abraçar as dores. Religião à parte, cada um vai ter a sua. Mas a obrigação nossa é socorrer primeiro e esclarecer depois, né? Como diz Dona Maria Cláudia Martins. Mas vamos à nossa palestra, deixa esse padre de lá, que não tem futuro não. Esse padre não, viu? Vamos fazer a nossa palestra. E o tema da tarde de hoje, justamente é a ingratidão dos filhos para com os pais, certo? A missão de uma mãe, de um pai, é de uma importância enorme. Primeiro, nós vamos observar que essa missão não começa aqui. Muitas mães, no mundo espiritual, sabem que seus filhos estão em regiões inferiores. E essas mães não foram culpadas porque eles estão lá naquele local. Muitas vezes você educa um filho para ser homem, mas ele não quer essa referência. Ninguém está aqui para educar um filho para beber. Ninguém está aqui para educar um filho para consumir droga. Não é a vontade de nenhuma mãe. Qual é a vontade da mãe? Morrer, seu filho ter uma profissão, por mais simples que seja, é uma profissão, onde ela vai seguir seu destino no mundo espiritual. E nenhuma mãe, na verdade, vai ficar feliz em ver seu filho num presídio. Ela não vai ficar feliz, porque ela não educou seu filho para ficar preso. Ela educou seu filho para ter liberdade. E nós sabemos que nos dias atuais de hoje, o quanto essas mães sofrem. Não é brincadeira, viu? Porque o que eu vejo é o pranto e ranger de dente em toda parte, relacionado às mães. Mas existe um fator para isso tudo, né? Os filhos não escutam mais os conselhos dos pais. Eu nunca vi uma geração gostar tanto de amizade. Agora é cada amizade, viu? Que só Deus na causa. São amigos porque você está com saúde. Concorda? Você está com saúde. Ou você está com dinheiro, está cheio de amigos em volta. Mas quando eu vejo alguns jovens caírem em situação crítica, vão com 20 anos ter um AVC, e muitas vezes eles narram que os amigos foram embora. E eu digo, você nunca teve amigo.
Olha, eu vou dizer uma coisa. Sabe quem é os seus verdadeiros amigos? Está aqui, ó. Teu pai e tua mãe cuidando de você. Porque os que dizem amigo, na hora da agonia, não fica um. É sua mãe para dar banho, sua mãe para trocar fralda, sua mãe para levar você para terapia. Cadê os amigos? Então, essas mães, elas sofrem. E não é fácil ver uma mãe sofrendo. Sabe por quê? Você engravidou, carregou 9 meses na barriga, você amamentou, todo o cuidado de higiene com aquela criatura, e quando ela cresce, olhe, quando a gente pensa que vai dar para alguma coisa boa, às vezes não dá. A desobediência é total, a falta de compreensão também, porque existe filho que está com 30 anos de idade e não quer trabalhar, não quer fazer nada na vida, quer ser sustentado pelos pais. Então, chegamos numa época da humanidade em que as mães não estão fazendo mais sentido nenhum para os filhos. Por quê? Quando você pergunta ao jovem, você segue a sua mãe ou segue um influenciador digital? Sabe o que eles falam? É influenciador digital. Como é que essas criaturas que não têm evolução, que não têm educação, vai educar o outro? Observamos a humanidade em decadência, viu? Essa decadência está relacionada a grupos de influenciadores digitais. Se tem evolução, só tem 100 pessoas assistindo. Se não presta, tem 1 milhão. Olha para aí. 1 milhão assistindo. Isso muda o estilo de vestir, isso muda o estilo de falar, já quer falar em gíria, entendeu? E a gente percebe que, a partir do momento que essa educação saiu das mães e caiu nessas criaturas, o mundo não vai melhorar, não, de jeito nenhum. Por que a gente fala isso? Porque as influências obsessivas hoje, ela não está dentro de casa, ela está dentro da rede social. Tudo que não presta está dentro da rede social. Eu não sou contra desenvolvimento tecnológico. Eu acho muito bonito o desenvolvimento tecnológico para fins, né, militares, para fins médicos, né, agrícola, tudo bem. Mas quando se trata de ser humano, aí nós temos que tomar cuidado. Porque eu posso usar isso para o bem, como eu posso usar para o mal. E essa tecnologia atual, ela trouxe grandes resultados, né, em exames que a gente observa, né, ultrassons de gestante, com uma clareza enorme. Mas quando se trata da mente humana, é um fracasso. Porque o que nós temos observado nas pessoas é que elas perderam a vergonha. Os filhos perderam a vergonha. Tem filho que não chama a mãe pelo nome não, viu? Ei, vem cá, olha para aí. Na época de vocês era minha mãe, não era isso? A senhora. Existia o respeito daquele filho que reconhecia aquela pessoa como a dona do lar, a dirigente de tudo ali. Todo mundo convivia, todo mundo obedecia, mas chegamos agora na era digital. Perdição total. É impressionante. E o número de jovens que estão desencarnando, através de conselhos aí, ou então desafios em internet, é enorme. Uma geração que a gente chama de existência temporária. O que é uma existência temporária? A justiça divina sabe que ele não passa dos 20 anos. Sabe por quê? Desobediência a pai e mãe. E apego a conselhos que não vai levar você a lugar nenhum. Observamos alguns fatores de alguns desafios de uma criança que o desafio era cheirar desodorante. Morreu por asfixia. Imagina só, qual era a idade? 13 anos. Não chegou a 20 anos. Então, as pessoas estão se destruindo por conselhos totalmente obscuros, dado por pessoas que não têm noção nenhuma de responsabilidade. Mas quando você vai observar tudo isso, o que é que acontece? Não existe uma fiscalização digital. Eu não estou falando aqui de censura digital. Eu não sou a favor disso.
Eu sou a favor de você perguntar e observar primeiro aquele perfil. O que é que aquela pessoa está falando? Porque eu vou dizer uma coisa, a partir do momento que essas pessoas recebem milhões e milhões e milhões de canais digitais para falar um monte de loucura, isso é um dinheiro desperdiçado. Você está jogando isso fora. Está entendendo? Porque o que acontece muitas vezes com um influenciador digital é que ele tem o dinheiro, mas ele não sabe administrar. Ele não sabe administrar nem o emocional dele. Porque alguns estão dizendo ali, olha, a vida é muito boa, a vida é muito bela, e depois cometeu um suicídio. E todos aqueles seguidores passam a não entender aquela situação. E começa a dizer, mas como? Ele dava força para a gente viver, ele falava sobre amor, tudo superficial. No mundo que vocês vivem hoje, eu vou dizer uma coisa, todo dia é um desafio, todo dia é uma tarefa que tem que ser cumprida. Só que para aquelas pessoas que estão por outro lado da tela, né, que tem 1 milhão de seguidores, 3 milhões de seguidores, aquelas pessoas se sentem só, elas se sentem abandonadas. E ela acha que o único recurso que ela tem é o dinheiro e começa a tentar preencher esse vazio interior que existe dentro dela. Quantos influenciadores digitais não filmam seus carros caríssimos, não é isso? Por dentro estão se acabando. Aquilo ali é para mostrar um poder emocional que não existe. Entendeu? Para dizer assim, olha, eu tenho, está sobre o meu controle. Isso tudinho é meu. Depois mostra uma casa com piscina, caríssima. E aquelas pessoas que estão vivendo do outro lado, muitas vezes passando fome, elas começam a pensar, eu vou ser como ele, eu vou lutar para ser como ele. Calma, pessoal. Cada um está num patamar de evolução, entendeu? E dentro do projeto reencarnatório, olha, a riqueza ela pode ser uma missão, uma pressão. Depende de como você vai administrar essa riqueza. E na mão dos influenciadores digitais, o que é que acontece? Ela não se trata de uma missão, é uma perdição. Porque esse poder material que ele acha que ele tem, o que é que acontece? Não tem outro fator, é educação. E passa a desafiar todas as pessoas que não têm dinheiro, ou mesmo aquelas que têm. E começa a dizer, quem manda aqui no condomínio sou eu, entendeu? Porque eu tenho poder para isso. Mas cadê a educação? Que não tem dinheiro, não é tudo. Então, se você for milionário, mas você não tiver educação, a sociedade milionária quer nem conversa contigo. Porque sabe que você veio de uma origem pobre, mas não quer dizer que você pode fazer o que você quiser com o ser humano. Ou impor o que você quiser. Você veio de uma origem pobre, traga o principal da pobreza, educação e exemplo de sofrimento. E muitos não querem trazer de jeito nenhum. Quando você vai observar o outro ponto de vista, as mães dos influenciadores digitais são impressionantes, essas mães. Elas já jogaram a toalha. Porque elas sabem que não tem jeito. Sabe por quê? Elas agora foram compradas por eles. Pode fazer o que quiser, a hora que quiser, porque existe uma coisa que as mães têm que separar muito bem. De onde vem esse dinheiro? Qual a origem desse dinheiro? As mães de vocês, se vocês achassem 1 centavo no chão, sabe o que ela dizia? Achou aonde? Eu achei na esquina. Vamos lá, jogue lá na esquina, deixa o dinheiro lá. O dinheiro não é seu? O que acontece hoje com essas mães que vê os filhos crescer materialmente, mas espiritualmente eles não crescem, é só decepção. Por quê? São filhos que não querem ir para uma psicóloga, não querem ir para um psiquiatra, coisa que eu oriento muitas vezes alguns a fazerem isso, porque ele se acha que está no domínio da situação. Tá não. Ele não está no domínio, não. Começa a vir as angústias, né? Todo dia eu tenho que estar mentindo numa tela. Isso vai me causar insegurança e angústia. Daqui a pouco eu estou num grau de depressão. Vai psiquiatra? Não, não vou não. Eu vou representar agora, né, tudo aquilo que eu não sou diante de uma tela. O que está acontecendo com a maioria? Estão cometendo suicídio. Olha o problema sério que está aí. E olhe que não é pouco.
A quantidade de influenciadores digitais que está morrendo é muito grande. No Brasil, quase todo dia se mata um. Então, sabe por quê? Porque tudo isso está associado ao ego. De dizer que eu não preciso de nada, eu só preciso de uma coisa. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Dinheiro não é tudo. Dinheiro não é tudo. Existe uma coisa que a gente tem que conservar. A saúde mental. Essa é tudo, não adianta, essa é tudo. Essa você dorme, você conversa com o vizinho, você está sempre rindo, né? Você é sempre uma pessoa bem-humorada. É esse ponto de vista que está faltando nessa sociedade. E é esse ponto de vista que os filhos não observam. Os pais de antigamente eram mais felizes do que os pais de hoje. Era, não era? Eles eram muito mais felizes. Está entendendo? Esses pais eram milionários? Não. Não era milionário. Eram pessoas assalariadas, mas que diziam ao filho, ó, estude que eu não tive possibilidade de estudar. E o que é que as mães estão dizendo atualmente? Minha filha, você é muito linda. Por que você não faz um vídeo e posta na internet? Olha a intenção dela. Ela está criando uma cobra social. Que a partir do momento que ela diz que a filha é linda, que ela posta um vídeo lá em rede social, quer dizer que ela quer ganhar em cima da beleza da filha. Mas ela não sabe as consequências disso futuro. Então, quando Jesus disse, honra o teu pai e a tua mãe, para viveres longo tempo na terra, que o Senhor, vosso Deus, vos dará. Jesus tinha toda a razão. Essa honra não existe mais. O que está existindo são mortes prematuras. Então, os filhos têm que valorizar os pais. É o que eu sempre digo. Sabe por quê? Se você chegou à faculdade, graças a seu pai. E no interior a gente vê muito isso. O agricultor plantando, o agricultor cuidando de gado, tudo, está entendendo? Para sustentar filho que está aqui em Recife. Fazendo medicina, administração e outras coisas. Sabe o que acontece muitas vezes? Um telefone e esses filhos não passam nem para o pai nem para a mãe. Sabe o que eles dizem? Pai, já depositou? Ele não pergunta assim, está faltando alguma coisa aí? Pergunta não. Já depositou o dinheiro? Porque eu estou precisando. Não demore muito não, viu? Já mudou o tom. Aquele filho que você conhecia lá do interior, que era aquela pessoa, né? Que dava banho no gado, que capinava, agora ele está na cidade. Mudou tudo. As influências que vai, pouco a pouco, envolvendo essas criaturas, e eles começam a entender que o pai que está lá não tem valor nenhum. Tem. É graças a esse pai que você vai se formar. E você não quer admitir isso? E quando vem da cidade para o interior, aí vem os conflitos dentro de casa. Porque os pais são conservadores, sim. Os pais querem o melhor para eles. E eu já vi mãe dizer assim, doutora, a minha filha depois que foi para Recife, voltou da faculdade, eu falei uma palavra, ela disse assim, mãe, mas tu fala errado, né? Olha a ousadia. 6 meses aqui em Recife, viu? Já mudou. A senhora fala errado, né? Ela disse, me respeita, eu sou sua mãe. Não, eu faço a senhora corrigir as palavras que a senhora fala. Já muda tudo. Esse espírito que vai chegar lá ao seu curso superior, mas a alma é tão inferior ao ponto de tratar uma mãe que colocou no mundo, tratar dessa forma e dessa maneira, vai ser uma boa profissional? Vai não. E muitas vezes não vai conseguir nada na vida, sabe por quê? Não respeitou pai nem mãe. Então, essas situações que a gente observa, que muitas vezes veio para a cidade, quando volta, os pais encontram eles cheios de tatuagem. Eu não tenho nada contra quem tem tatuagem, problema seu. Mas aquele pai não educou daquele jeito. E quando vê, mas minha filha quer mandar na minha vida, o corpo é meu. Isso não é resposta que você deu a um pai. Porque casos e mais casos que existem no interior, aquele pai passa fome para mandar dinheiro para a filha aqui na cidade. E aquele filho, em vez de valorizar eles, começa a maltratar de todas as formas. E podem ficar certo, viu? No dia da formatura, esqueça. Esse pai não vai ser convidado.
Não vai ser convidado. Sabe por quê? Muitos têm vergonha dos pais. Tem vergonha. E começa já a dizer, olha, quando eu me formar, eu vou dizer uma coisa, viu? Eu não quero meu pai na formatura, não. Isso é uma falta de respeito tão grande e um erro, que a justiça divina calcula tudo ali, o que ele está fazendo. Porque o que ele está fazendo ali não é certo. A pessoa que passou fome no interior para se sustentar aqui, ela merece respeito. Mesmo que aquela mãe vá com a roupa mais simples para a sua formatura, mas diga assim, olha, foi graças a ela que eu me formei. Ela vendendo leite, vendendo queijo lá no sertão, que eu me formei. A maioria deles não quer nem saber disso, de jeito nenhum. E olha, eu vou dizer uma coisa, quando arruma um namoradinho errado, nem Jesus descendo deixa esse homem. Deixa não, de nenhuma forma. A senhora quer se meter na minha vida? Não é eu que vou casar, olha a história, como é. Mas minha filha, presta atenção, olha, essa pessoa não é boa para você não, sua mãe tem experiência, a vida é minha. Os pratos também deviam ser seu, né? A roupa que ela lava também devia ser seu, né? A sua vida é sua? Porque o lar é um conjunto de todas as coisas, não é só a vida é sua. E outra diz, olha, quem manda no meu nariz sou eu, né? A senhora, agora vê a idade, 22 anos. Me diga só. Por isso que está escrito aqui no Evangelho, o mal é o remédio, né? Não faça a cama para se deitar. Porque se você fez a cama para se deitar, te prepara. Porque sua mãe tinha toda a razão. Aí vem espancamento, relacionamento abusivo. Aí você vai sentir saudade de mamãe. Mas só que mamãe não está aqui mais não, criatura. Ela está descansando numa colônia, não quer nem saber notícia mais tua. E muitas vezes, quando a gente chega numa colônia espiritual, que está as mães lá, olha, você tem permissão, já faz 5 anos que você está aqui, idade da terra, né? Você tem permissão de visitar seus filhos. Ela faz, Deus me livre, que fique tudo para lá. Quero mais não. Olha, doutora, aqui é tão bom, entendeu? A gente estuda, conversa, tudinho, entendeu? Se preparando para a nossa jornada. Eu quero não. Muitos se negam. Não quer vir aqui não. Para se decepcionar, para chegar aqui e ver a sua filha, que ela tanto amou, tanto cuidou, debaixo de um viaduto, porque ela não seguiu o conselho de ninguém. Qual é a mãe que quer isso? Eu mesmo não teria coragem de vir ver uma coisa dessa. E muitas dizem assim, como é que está ela? Está bem ou está mal? Eu digo, está mais ou menos. Então ela diz, está mal. Vou não. Eu não vou não. Já basta de tanto aperreio na minha cabeça. Então, você criava filho para esse filho lhe trazer felicidade. Os de hoje só é problema e decepção. Não é verdade? É problema e decepção. É impressionante. Aí deixa a mulher, é assim o jogo, deixa a mulher, aí volta para casa. Aí faz assim, mamãe, eu vou dizer uma coisa, viu? A senhora tinha razão, aquela mulher não presta. Não vai nessa não, viu? Essa mulher não presta, viu, mamãe? Eu vou passar aqui, vou ficar aqui. Deus me livre saber dela. Aí daqui uma semana ela liga. Ô amor, estou sentindo saudade de tu. Aí o homem feito manteiga se derrete todo. Me desculpe, mamãe, eu vou voltar para ela, sabe, mamãe? Eu estou com saudade dos filhos. Olha que situação. Aí quando volta para ela, aí vem o pior agora. Rapaz, tu tem razão, a minha mãe falou tão mal de tu. Eu não voltei logo porque ela não deixou. Dá para se meter numa história dessa? Dá não, de jeito nenhum. É dizer assim, olha, tu tem casa, tem filho, arruma tua roupa e volta para lá. Aqui não dá para você ficar não. Porque no final de tudo, quem paga a conta é a sogra. Não é verdade? É a sogra que paga a conta. Daqui a pouco vem outra ligação. Ô sogra, tu falasse mal de mim, foi? Então é uma cobrinha mesmo, né? Eu bem que desconfiava. Só foi o filho ir embora, tu já estava aí falando mal de mim? Existe condição que o filho de vocês vão ter que passar. Principalmente aqueles que receberam o conselho e que não aceitaram. Agora vão ter que aprender na dor. E para aprender na dor não é fácil, não. Para aprender na dor tem que ter paciência, resignação, tem tudo. Tem tudo isso. Agora, de quem é a culpa de uma sociedade tumultuada dessa em relacionamento? Das más escolhas.
Das más escolhas. É interessante que chegou uma jovenzinha lá de mais ou menos 19 anos, aí ela queria se matar nessa coisa toda, e a gente brigando para que ela não se matasse, ela conseguiu sair, aí graças a Deus, arrumou um emprego, aí ela chegou com o namorado para me apresentar. Doutora, meu namorado está aí. Se eu queria que a senhora visse ele, para saber se vai dar certo ou não. O namorado é teu, vou meter um negócio desse. Você é quem vai construir a relação. Aí eu vou agora estar aqui dando selo de qualidade do namorado. Hein? Esse aqui não presta. Pá. Esse aqui presta. Pá. Olha, vamos fazer o seguinte. Você vá conhecendo quem é ele, mas a gente não se mete nisso não. Tá entendendo? Se você vê que não dá para você, você sai da relação. Mas, doutora, a senhora não quer ver nem eles? Quero não. Não é meu namorado, é teu? Por que eu vou ver ele? Por que eu vou condenar uma pessoa que eu não conheço? É você que tem que conhecer. Então, veja, como é que você se envolve com alguém e tem dúvida? Você tem que ter a certeza de quem você está se envolvendo. Então, é por isso que a gente observa muitas situações de relacionamento de mulheres que fracassam e querem jogar a culpa na mãe. A culpa é da minha mãe. A sua mãe avisou quem era o príncipe, que era um sapo, mas você acreditou que era um simples, um príncipe, problema seu. Aí diz, olha, eu não fui feliz por causa da minha mãe. A minha mãe foi a causa disso tudo. Calma. Nós somos uma individualidade. Nós temos o direito de escolha. Agora, sabendo o que a gente vai levar para casa. Porque cada situação que a gente observa de muita jovem que vê aquele rapaz caído na rua, aquele rapaz agressivo, sabe o que elas dizem? Quando casar, muda. Muda para o cemitério, viu? Mas vai mudar tanto? Não vai mudar, porque aquilo faz parte da índole daquela pessoa. Aquela pessoa já maltratava o pai, maltratava a mãe. Vai respeitar a mulher agora? Respeita não. Porque isso já vem da base, né? Agredir pai, agredir mãe. Então eu vou me casar agora, mas eu vou agredir a esposa. Então que essas mães, né? Maria Santíssima, cubra todas elas com manto de amor, porque não é fácil nos dias atuais ser mãe. Ser mãe, para mim, não é mais missão. É expiação e prova dura. Muita paz para todos. Alguma pergunta? Boa tarde, doutora Cristina. Boa tarde. Me diga uma coisa. E quando acontece, como a gente está vendo por aí, filho matando pai e mãe por conta de herança, de dinheiro, de casa, cadê o sentimento dos filhos com mãe e pai? Como é que fica perante a justiça divina? Só dizer uma coisa a vocês. Para um filho vir matar o pai e a mãe por causa de herança, esse pai só ensinou uma coisa a esse filho: interesses financeiros. Não tem pessoa. Olha, o filho, ele tem uma capacidade de observação muito ampla. Então, se ele tem um pai ali e o pai diz assim: eu não faço favor para ninguém de graça. Epa, olha aí. Você está produzindo o que agora? Você está produzindo um ser que vai ter interesse no que você tem. Não é interesse em ajudar ninguém. Se esse pai diz o seguinte: olha, eu vou ajudar aquela pessoa ali, naquela cobertura daquela casa hoje, mas eu não vou cobrar dela nada não, porque é meu amigo, olha aí. O que é que ele vai absorver agora? Meu pai é um homem que não tem interesses materiais. É uma pessoa espiritualizada. Mas quando você vai estudar a questão de herança e essas brigas em grupos, em família, a maioria do culpado foi pai e mãe. Pode ter certeza. Entendeu? Então tinha lá umas casas alugadas, a pessoa muitas vezes não teve o dinheiro daquele mês, o pai é proprietário daquelas casas, sabe o que ele diz? Se não sair da minha casa, eu mato tudinho. O filho está ouvindo. O que ele está falando agora vai se voltar contra ele. Mas se esse pai dá um exemplo de despreendimento e mostra para aquele filho que o mais importante é você servir, não é você ter, aí é outra história. Eu garanto que um filho jamais vai matar o pai nem a mãe. Mas quando começa essa briga, um irmão matou o outro por causa de herança,
Quando você vai estudar tudo isso, foi a base educacional que ele deu errada. Foi uma base por interesses materiais. Não foi por interesse em ajudar o ser humano. Entendeu? Doutora Cristina, Hoje não. no início da sua palestra, a senhora falou sobre influenciadores, né? E hoje nós vemos muitos religiosos de diferentes religiões fazendo o trabalho de influencer também, né? Nas mídias sociais. Assim como nós também fazemos aqui no hospital o trabalho de orientação de acordo com os ensinamentos da senhora e dos médicos espirituais. A responsabilidade para esses influenciadores religiosos, né, independente da religião deles, na orientação equivocada que dão aos seus seguidores, como fica o papel desses influenciadores no plano espiritual e como nós podemos diferenciar melhor o trabalho que é feito por esses que querem enganar e pelos trabalhos que nós realizamos nos hospitais, nas mídias sociais. Olha, uma árvore se conhece pelos seus frutos. Falava Jesus, né? Uma árvore má não pode produzir bons frutos, né? De jeito nenhum. E uma árvore boa não pode produzir maus frutos. Então, a repercussão que houve com a questão de um pastor mirim chamado Miguel, todo mundo viu isso aí em rede social. Então, se você for estudar aquela base ali, educacional, foi uma base errada. Foi uma base errada. Tem muitos pais que não se conformam com aquilo que tem e quer usar a beleza da filha, quer usar o poder da oratória do filho, como foi o caso desse pastor mirim, que, graças a Deus, mas graças a Deus mesmo, né? O Conselho Tutelar agiu a tempo. Por quê? Você já nota ali uma psicopatia de poder. E ali é muito sério, né? A psicopatia do poder religioso, ele é pior do que um ditador, viu? Porque aquela pessoa está usando o nome de Deus e você vai com aquela pessoa achando que aquilo está certo. Foi o caso do pastor Miguel, né? Que fala que é um apóstolo, que falou que ia mudar a Bíblia. Não foi isso? Vou mudar a Bíblia. Entendeu? Porque eu tenho poder para isso. Olha, um garoto de 14 anos tem esse poder todo de estar rasgando exame de paciente e jogando no lixo, exame de leucemia. Então, a gente sabia que o Conselho Federal de Medicina ia agir. E agiu rapidamente, né? Que ele foi denunciado, provavelmente, pelo Conselho Nacional de Medicina. Então, Conselho Tutelar, né? Então, o que acontece? Veja só. Eu jamais colocaria uma criança para fazer uma pregação, ela dizendo que cura. Eu não faria isso. O que a gente faz com os nossos grupos? Tem psicóloga para tratar. Para você pegar um orador que ele seja adolescente, eu tenho que ver primeiro o perfil psicológico desse orador adolescente. Se ele for aquela pessoa que tem sede de poder, peraí, pode não. Ele vai se estragar. Então é melhor a gente tratar o psicológico, chamar as mães, para depois eu pensar que vou colocar ou não. O que as igrejas estão fazendo? Elas não estão preocupadas com o perfil psicológico. Elas estão preocupadas com o dinheiro que vai entrar. Porque quando ele diz que cada um tem que dar X, porque Jesus está aqui pedindo, isso não é verdade. Entendeu? Jesus mandou renunciar a tudo, porque Jesus estaria pedindo dinheiro aos seus fiéis. De nenhuma forma. Então, esse menino, ele pode dar muito trabalho ainda. Entendeu? Muito trabalho. Quando ele chegar na fase adulta, os pais vão despertar o erro que tiveram. Por enquanto tem 14 anos, né? Os pais podem frear até ali, mas quando ele disser assim, eu tenho 18, eu vou fazer o que eu quero agora. Você é minha mãe, você não manda em mim, não. Você é meu pai, também não. Então, são espíritos que não têm uma existência muito longa. Ele veio para pregar o evangelho, ele não veio para corromper o evangelho. É diferente, né? Doutora Cristina, Hoje senhora não. falou sobre a menina de 13 anos que acabou morrendo por causa Do desafio, não de um foi? desafio. O que acontece? Tem um aplicativo chamado Discovery, né? Como não? Discord. Ele foi criado principalmente na época da pandemia para justamente os pais ou os professores darem aula.
é usado para jogos. Quem está na China pode jogar com quem está aqui em Pernambuco. O que é que acontece? Dentro desse aplicativo, tem salas que são chamadas panelinhas. Essas panelinhas são crianças, adolescentes, geralmente até 20 anos, que propaga o racismo, propaga a violência, certo? Ao ponto, são vários. Preconceito de tudo. E assim, eles chamam as crianças, as meninas. Por isso que muitas meninas, a gente não entende, por isso que muitas meninas se cortam. Por isso que muitas meninas fazem desafios, porque eles começam a conversar como namorico e assim vai. Chegou ao ponto da polícia descobrir alguns que teve uma chacina no colégio, lembra? Aqui. Lembro Pronto. sim. Então, a finalidade deles é essa. Essas panelinhas acontecem. Meninas se matando, meninas se automutilando. Essas meninas são literalmente... não é ameaçada, não. Elas mesmas se mutilam e assim vai. Aí vem a questão. Pais, pelo amor de Deus, esses joguinhos online que falam um com o outro, tem um aplicativo que tem espião. Não é para controlar a criança, e sim para saber. Está tendo muito suicídio de crianças por causa disso. Principalmente que são chamadas panelinhas. Deixa eu fazer o complemento que estás falando aí. Veja só. Na época de vocês, não existia aquela criança que induzia a outra, mas vocês diziam que eu não quero e pronto. Mas na época de hoje é impressionante a falta de experiência em lidar com questões emocionais. A distância dos pais, né? Os pais querem comprar os filhos com presente e não com presença, é muito diferente. Esses filhos se sentem isolados pela falta de diálogo e vai para onde? Vai para a panelinha morrer mesmo. Está entendendo por quê? O que está faltando aí é a aproximação dos pais. E os pais ficam distantes. Tem pai que vai jogar seu futebol num domingo, o filho tem 5 anos, 8 anos, pai, deixa eu ir com você, lá não pode criança não. Por que ele não quer levar a criança? Porque depois ele vai beber. Como é que vai ficar aquele menino? Me diga. Aquela menina também quer sair com a mãe. Então, essa distância, essa falta de contato materno e paterno é que dá numa situação como essa. Todo mundo está ali para se destruir, né? Todo mundo está ali para se destruir. Por quê? Olha, eu não tenho pai, não tenho mãe mesmo. Ninguém coloca limite em mim, então vamos lançar o desafio para tudinho se destruir. Começa com matança de gatos, atacando moradores de ruas. Então, assim, é uma epidemia que está acontecendo dentro da internet e a Polícia Federal, ela está de olho. Mas o que eles mais pedem é que os pais fiquem de olho no que eles estão assistindo. Às vezes é cadeirinha daquelas fofinha, e ursinho, e um fala com o outro. E querendo matar negros, bater negros, enfim, homossexuais. Por favor, gente, isso não é brincadeira, isso é uma coisa muito séria. Certo, veja só. A maioria desses espíritos, influenciadores digitais, vieram de mundos tecnológicos falidos moralmente, viu? Falidos moralmente. Pediram reencarnação na Terra para adiantar a tecnologia terrestre, mas estão se afundando. Não estão adiantando em nada. Estão se afundando e levando consigo os outros amigos, levando o pai, levando a mãe junto com isso. Então, são espíritos que não vai viver 30 anos, certo? Não tem condições. Então, no processo reencarnatório ali, a justiça divina já sabe que eles estão no mesmo nível de destruição, né? A gente sente pela violência provocada por pessoas inocentes, que não deveriam fazer isso. Mas é a mentalidade desses espíritos. Então, saindo da Terra numa condição como essa, aí não volta mais para o mundo tecnológico.
vai para o mundo inferior. Aí vai ser mais difícil, né? A situação desses espíritos. Porque em mundo inferior não existe tecnologia, e não há como desenvolvê-la. Então, o ensino ainda é aquele ensino muito radical mesmo. Então, esses espíritos vão sofrer uma pena muito dura da justiça divina, porque não retornarão mais para a frente de um computador. Mais pergunta, terminou. Diga, seu Paulo. Esse caso dessa juventude hoje, doutora, está tão sério que as empresas, elas hoje abriram vagas para maiores de 40 anos. Está resgatando esses funcionários antigos, porque os jovens, eles chegam nas empresas, começam a trabalhar, mas não querem receber ordens, querem fazer o que eles querem, dizem assim, eu não quero esse emprego, eu vou ser empreendedor, aí vai ser influência digital, porque ele já vem com isso na mente, de ir para a internet e fazer dinheiro, porque os outros ganham dinheiro. Olha, veja só, a questão do canal aceitar uma condição como essa, tá entendendo? Eles teriam que observar o nível de conteúdo. Se tem conteúdos que aquilo ali é uma indução ao mal. Pessoas adultas com comportamento de criança. Então, significa que esses canais deveriam ser responsáveis por uma situação como essa. Porque não é possível que um homem de 40 anos esteja falando feito uma criança, influenciando outras crianças. Ali já existe uma coisa errada. Então, seria suspenso, né, os pagamentos ali. Ele não teria mais acesso nenhum a esses conteúdos e a gente ia resolver muito problema. Mas se você vetasse o mal, mas infelizmente você está numa sociedade que dá valor ao mal e não ao bem, né? O bem é a maioria, mas não aparece. Hoje não, diga. Certo, encerrou. Mais alguma dúvida? Vamos ao nosso tratamento. Então, como ela estava falando ali, a situação realmente é crítica, né? A gente observa muitos jovens que chegam no Maria Cláudia, né, se mutilando. Olha, eu vou dizer uma coisa, quando a gente vai fazer uma pesquisa sobre o que está acontecendo, é o desprezo total dos pais. Seria um dos fatores, né? Porque existe pai que ele dá mais valor a uma garrafa de cachaça do que o filho. Aquele filho não recebe atenção nenhuma e depois ele fica dizendo que meu filho vai ser doutor. Como teu filho vai ser doutor? Se você não quer nem aproximação. Então, nós temos uma sociedade em que eles estão desprezados. Eu já ouvi filho falar para mim assim, doutora, eu gosto mais da senhora do que da minha mãe. Eu disse, como é que tu gosta de uma morta? Me diz só. Tua mãe está viva, eu estou morta. Sabe por quê? A senhora me escuta. E a minha mãe diz, eu não tenho tempo para você não. Você é um problemático. Já chegou, foi? Então, fica muito difícil essa relação para se construir algo de bom. Muita paz para todos e Deus abençoe a todos. Fique com Deus.